quarto ano. Todo mundo me ouvindo, faz um okzinho na tela assim pra tia ver. Ok, todo mundo já com seus cadernos de português, tá? Hoje a gente vai fazer atividade no caderno de português, no caderno de matemática, tá? Nós vamos fazer uma revisãozinha do que a gente já aprendeu, tá bom? Então vocês vão fazer o cabeçalho, vamos colocar a data de hoje, dia 13. Eu vou compartilhar com vocês uma tela do Word, vou explicar para vocês o que vocês vão ter que fazer. E aí, vou deixar a página aberta para vocês estarem resolvendo os exercícios. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o lápis, o caderno e prestar bem atenção na explicação. Todo mundo entendeu? Ok. Então, vamos lá. Bom, tá todo mundo acompanhando aí? A tia abriu uma página do Word, tá todo mundo vendo? Faz um ok na tela, pra tia ver que vocês estão conseguindo enxergar. Faz um ok. Tá, então prestem atenção no que a tia Pri vai explicar, para vocês não fazerem errado. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é escrever revisão, tá? Vocês vão escrever revisão. E aí vocês vão começar. Vocês estão vendo aqui, ó, escreva as palavras que não estão no diminutivo. Então, primeiro vocês vão ler as palavras que não estão no diminutivo, vão escrever somente as palavras que não estão no diminutivo. Tia, é para copiar tudo? Não, vocês vão colocar exercício 1 e vão colocar as palavras. Antes de vocês fazerem esse exercício, a tia Pri vai passar um vídeo para vocês agora sobre aumentativo e diminutivo, tá? Por quê? Porque vocês vão estar só para vocês prestarem atenção, tá bom? Então, ó, eu vou passar um vídeo para vocês sobre o aumentativo e o diminutivo. Então, prestem atenção no... tia, a gente não aprendeu aumentativo. Não, no livro não está aumentativo. Olá, amiguinhos e amiguinhas. Vamos aprender gramática? Realmente, no livro não está aumentativo. Mas isso faz parte da gramática. Quero que vocês conheçam os meus amigos. Então, a tia Pri vai passar para vocês. Tia, como é que eu faço um aumentativo? Como é que eu faço de uma palavra? Então, eu vou passar um videozinho para vocês prestarem atenção, tá bom? Então, vamos lá. O diminutivo e aumentativo. Vocês viram como o diminutivo é pequenino? Ele é assim porque o diminutivo é o grau do substantivo que indica uma pessoa, animal ou objeto em tamanho reduzido. Quando falamos a palavra amiguinho, estamos usando o diminutivo da palavra amigo. Para formar o diminutivo de certas palavras, utilizamos ixa, inha, zinha, eco, inho, zinho, no final delas. Mas e o nosso amigão, o aumentativo? Ele é o grau do substantivo que indica uma pessoa, animal ou objeto em tamanho ampliado. A palavra amigão é o aumentativo da palavra amigo. Quando utilizamos os aumentativos, muitas palavras terminam em ão, zão, arra, aça, aço, alha, entre outras.
Mas se for grande, então usamos os aumentativos para ampliar o grau normal dos substantivos, como pessoas, animais e objetos. O diminutivo de chinelo é chinelinho, no aumentativo fica chinelão. Diminutivo de casa é casinha, no aumentativo fica casarão. Diminutivo e aumentativo é fácil, é só você prestar bem atenção. Se for pequeno, então usamos os diminutivos para reduzir o grau normal dos substantivos, como pessoas, animais e objetos. Mas se for grande, então usamos os aumentativos para ampliar o grau normal dos substantivos, como pessoas, animais e objetos. O diminutivo de boca é boquinha, no aumentativo fica a boca. O diminutivo de vidro é vidrinho, no aumentativo fica a vidraça. Diminutivo de chuva é chuvisco, no aumentativo fica chuvarada. Diminutivo e aumentativo é fácil para você e toda criançada. Se for pequeno, então usamos os diminutivos para reduzir o grau normal dos substantivos, como pessoas, animais e objetos. Mas se for grande, então usamos os aumentativos para ampliar o grau normal dos substantivos, como pessoas, animais e objetos. O diminutivo de chinelo é chinelinho, no aumentativo fica chinelão. Diminutivo de casa é casinha, no aumentativo fica casarão. Diminutivo de cão é cãozinho, no aumentativo fica canzarrão. Diminutivo e aumentativo é fácil, é só você prestar bem atenção. Se for pequeno, então usamos os diminutivos para reduzir o grau normal dos substantivos, como pessoas, animais e objetos. Mas se for grande, então usamos os aumentativos para ampliar o grau normal dos substantivos, como pessoas, animais e objetos. O diminutivo de boca é boquinha, no aumentativo fica a boca. O diminutivo de vidro é vidrinho, no aumentativo fica a vidraça. Diminutivo de chuva é chuvisco, no aumentativo fica chuvarada. Diminutivo e aumentativo é fácil para você e toda criançada. Na continuação, vocês vão assistir presta atenção aqui vocês vão escutar um pouquinho dos coletivos, tá? Também vai ter o exercício, então prestem atenção no do coletivo. Olá, este é o Mais Educação. Os substantivos coletivos, embora empregados no singular, designam um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. O coletivo de lobos é alcateia, de ilhas, arquipélago, de bananas, cacho ou penca, de artistas a elenco, de aviões a esquadrilha, de ladrões a quadrilha e de músicos banda. A importância da utilização dos substantivos coletivos é a elegância e clareza que proporcionam ao texto. Até a próxima com mais educação! Bom, então, esses são os substantivos, né, do aumentativo e diminutivo e os coletivos. Então, agora vocês vou compartilhar a tela com vocês novamente. Então, o que vocês vão fazer?
Opa, acho que a tia Pri fez errada. Peraí. Pronto. Então aqui tá. Bom, agora que a gente já fez os exercícios 1, 2, 3, 4, agora a gente vai pro 5, que é um ditado de palavras. Então vocês vão abrir, vão colocar aí ditado, e a palavrinha número 1 é paraíso. Paraíso. Segunda palavra. É explorar. Explorar. Terceira palavra. Terceira palavra, complexo. Fala, Rafael. Ô tia, qual que é a 2 que quando você foi falar, a sua voz travou, aí não deu para escutar. Primeira palavra, paraíso. Segunda palavra, explorar. E terceira palavra, complexo. Paraíso, explorar e complexo. Quarta palavra. Quarta palavra. Táxi. Próxima palavra. Ameixa. Ameixa. Sexta palavra. Próximo. Sétima palavra. Sétima palavra. Anexo. Anexo. Oitava palavra. Puxar. Puxar. Só um minutinho, Rafa. Nona palavra. Experiente.
E a 10ª palavra, massinha. Bom, após o ditado, agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer uma produção textual. Então, vocês vão escolher um tema e vocês vão fazer uma produção textual. Gente, a produção textual, ela tem que ter início, meio e fim, tá? Então, não adianta entregar para a tia 3 linhas. Eu preciso entender a história de vocês. Eu preciso entender a produção que vocês estão escrevendo, tá bom? Você está prestando atenção? Tá. Então, não esqueçam de colocar título, não esqueçam de colocar a parte principal do texto, tá bom? Então, para casa, vocês vão fazer a produção textual e vão fazer a ficha de atividade 13 e 14, tá bom? Ficha de atividade, a tia vai mandar tudo no Class App, página 13 e página 14 de português, ok? Agora, nós vamos abrir a nossa apostila de história, tá? Nós vamos abrir a nossa apostila de história. Lá na página 238, tá falando um pouquinho sobre a colonização do Brasil. Então, eu vou ler com vocês. Até 1530, os portugueses pouco fizeram no sentido de ocupar efetivamente o território brasileiro. Algumas expedições foram enviadas para o reconhecimento das terras. Quando os portugueses deram início à exploração das terras brasileiras, o Brasil ainda não existia como país. Era uma colônia portuguesa e não tinha ainda a extensão territorial atual. Uma parte dele pertencia aos portugueses e a outra aos espanhóis. O rei de Portugal determinou a divisão do território da colônia em vários lotes e doou alguns aristocratas. Esses lotes foram chamados de capitanias. Cada uma foi entregue a um português de confiança do rei, que deveria explorar essas terras e defendê-las de invasões estrangeiras. O cultivo da cana-de-açúcar foi introduzido no Brasil pelos portugueses que desejavam ter muito lucro produzindo açúcar. Esse produto era uma especiaria muito cobiçada na Europa. Para facilitar o transporte e mover moendas, os portugueses trouxeram o gado. E esse, por sua vez, além de auxiliar nessas atividades, servia também para abastecer as famílias como leite, carne. Grande parte dos engenhos de cana foram instalados no litoral da atual região nordeste, por causa do solo propício para a cultura de cana-de-açúcar. Então, lá no glossário está dizendo que moendas são um mecanismo que extraem o suco da cana. E o engenho é complexos em que se davam a produção de produtos de derivados à cana-de-açúcar. Então, aí vocês estão vendo um engenho de Pernambuco, né? É uma tela pintada. E vocês estão vendo como que era o engenho. Próximo, na criação de gado também contribuiu para a transformação do espaço brasileiro. No litoral do atual Nordeste, por exemplo, como o gado ocupava as terras que poderiam ser aproveitadas para o cultivo da cana, os senhores de engenho passaram a criar os rebanhos em outros espaços, levando esse tipo de atividade para o interior. Ao sul da colônia, a área para o pasto, além da extensa, era de boa qualidade. Aos poucos, a criação de animais foi crescendo cada vez mais. Na fazenda, era produzido
charque, que era carne salgada, que passou a abastecer várias regiões brasileiras. Devido ao desenvolvimento dessas atividades, muitas vilas e cidades foram surgindo e a colônia foi se transformando. Então, nesse aprender brincando, nós vamos achar as palavras que completam corretamente as frases. Então, olha lá, os lotes de terras doados pelo rei de Portugal se chamava, a gente leu lá no livro, ó, se chamava capitanias. Então, vocês vão ter que achar a palavra capitanias na letra A. Na letra B, os tananã eram os locais onde se realizavam o processo de produção de cana-de-açúcar. Era o quê? Os engenhos. Então, vocês têm que procurar a palavra engenho também aí no aprender brincando. E a letrinha C, o gado foi usado inicialmente para movimentar as moendas, isso mesmo, as moendas. Então, vocês também vão colocar e vocês vão achar as palavrinhas no caça-palavra, tá bom? Depois que vocês acharem no caça-palavra, a gente vai ler um pouquinho sobre a cana-de-açúcar, tá bom? Pode falar, ô Emanuel. Bom, continuando, nós vamos falar agora sobre um pouquinho sobre a cana-de-açúcar. O cultivo de cana-de-açúcar foi uma atividade fundamental no processo de colonização do Brasil. Entretanto, os engenhos envolviam o trabalho de inúmeras pessoas, que a maioria eram africanos escravizados. Estudaremos os africanos no próximo capítulo. Pode-se afirmar que o açúcar foi o principal produto de colonização, principalmente após 1570. Embora as capitanias de Pernambuco e de Bahia acumulassem algumas vantagens para a produção de cana-de-açúcar, outras capitanias também foram utilizadas para o sistema. Então, para saber mais, a gente vai ler um pouquinho sobre as etapas da produção de cana-de-açúcar. Você sabe quais eram as etapas da produção de cana-de-açúcar nos engenhos? Primeiramente, a cana-de-açúcar era plantada, cultivada, cortada e carregada até as moendas por trabalhadores escravizados. Nas moendas movidas por escravizados ou animais de tração como o boi, a cana-de-açúcar era esmagada e o seu caldo era retido. Todo o caldo era colocado em caldeiras ferventes para engrossar. Então, eles ficavam lá engrossando, colocando nas caldeiras até engrossar. Esse caldo era grosso, era transferido para a casa de purgar e colocado em recipientes de barro com um furo na parte de baixo, pelo qual escorria a água que ainda havia o caldo. O caldo ficava nesse local por até 5 dias. Olha só, gente, 5 dias. Ao final desse processo, formava-se um bloco de areia. Um bloco de açúcar, de cor amarelada. Esses blocos eram enviados para a Europa e lá eles eram refinados e vendidos. Então, vocês estão vendo aí embaixo, nessa fotinho, esse aí é um engenho de açúcar. Então, qual era o processo que eles faziam da cana-de-açúcar até ficar o bloco de açúcar, até ficar o açúcar refinado para sair para vender, né? Então, assim, tem todo um processo, não é assim. A gente tá acostumado aí no mercado comprar açúcar, né? Você pega lá 1 quilinho de açúcar e tá tudo bom, mas a gente não sabe o processo que é, né? Então, assim, é bom a gente tá prestando atenção pra gente saber como é que é. Então, lembrando que moenda é um mecanismo que extrai o suco da cana. E os engenhos é complexo em que se dava a produção, né, dos produtos derivados da cana-de-açúcar. Então, para casa, vocês vão fazer a página 241, tá? Na página 241, a mão na massa, ela tá falando sobre um relato escrito no século XVI,
né? E por um funcionário que era Pero de Magalhães Gandavo. Então aí tá falando um pouquinho, ele vai falar um relato de como que era o relato de Pero de Magalhães. E aí ele vai falar alguma coisa também sobre 2 lugares do Brasil. E aí vocês vão ter que responder. Então prestem atenção na hora de fazer o exercício, tá bom? E vão falar também um pouquinho da relação entre a região que possuía com cana-de-açúcar. Qual era a região, né? Eu falei, já era a região central. Então, assim, a gente já leu alguma coisa também sobre isso. Bia tá com frio, Bia? Então, a gente já leu. Então, na página 241, a gente vai fazer para casa. A Tia Pri vai colocar tudo no Class app, tá bom? Não precisem ficar... Bom, gente, agora a gente vai para a aula de matemática. Vamos no caderno de matemática, tá bom? E a gente vai fazer exercícios. Então, vocês vão colocar lá no caderno, tá? E eu vou deixar a mesma coisa que a gente fez em português. Eu vou deixar para vocês o de matemática e vou explicar o que é para fazer, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, eu vou ler para vocês o que é medida de tempo, tá? Então, olha lá. Medida de tempo. O tempo pode ser medido de diversas maneiras. O dia é dividido em horas, as horas em minutos, minutos em segundos. O relógio serve para marcar essas medidas. 1 hora equivale a 60 minutos. Metade de 1 hora ou meia hora equivale a 30 minutos. E podemos usar o segundo como se fosse unidade de medida para intervalos de tempo menores que 1 minuto. E 1 minuto equivale a 60 segundos, tá? Aqui eu coloquei para vocês também. O litro e o mililitro é uma das unidades de medidas. A capacidade de medidas mais usadas no nosso dia a dia. Então, 1 litro equivale a 1000 mililitros. Tá? Então, vocês vão fazer essa atividade aqui, olha. A operação inversa da adição é a subtração. E a operação inversa da subtração é a adição. Então, observe. Sempre que os resultados... Olha lá, então, sempre verifique os resultados através da operação inversa. O que a gente fez lá no comecinho do livro. Vocês lembram? Fazem um ok para a tia. Tá, então, olha lá. Nós vamos fazer uma conta. Descubra os números que estão escondidos. Então, vocês vão copiar todos os números A, B, C, D, E e F. Vocês vão copiar e vão deixar vamos supor, na letrinha A, vocês vão colocar 3 quadrinhos em brancos para vocês saberem. Tá? Primeiro vocês vão copiar o primeiro exercício, para vocês depois copiarem aqui, ó, o segundo, depois o terceiro, tá bom? Senão vai ficar muito atrasado. Então, vamos lá, copiem o primeiro. Podem copiar. Gente, depois que vocês copiarem os exercícios todinhos, aí vocês vão resolver, tá bom? E vão mandar para a tia pela foto. Então, a aula de matemática hoje foi uma revisãozinha de adição com reservas e subtração, tá bom? 2 probleminhas e a tabuada. Façam a tabuada, porque amanhã nós teremos exercício de multiplicação e divisão, tá bom? Então, a aula está encerrada de matemática por aqui. Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Tia.